Atenção, atenção, com exclusividade no programa do Rubão, André Figueiredo, que é hoje o presidente em exercício do PDT Nacional, esteve aqui na sede do Estado do Ceará, exatamente para poder ter a primeira reunião com agora o presidente em exercício do Estado do Ceará, o senador Cid Gomes, que a partir dessa data irá comandar as tarefas do partido no Estado. André Figueiredo falou da importância e do papel que o senador vai desempenhar nessa função aqui no Estado. Nós já temos dialogado com muita ênfase com o PSB, inclusive com a possibilidade de federarmos para 2026 e com outros partidos do nosso campo. Hoje eu tenho a honra de liderar um bloco que envolve 174 parlamentares de 9 partidos políticos, dentre os quais vários já inclusive fazem parte do nosso leque de alianças aqui no estado do Ceará. Então eu tenho essa responsabilidade também de dialogar para que o PDT possa se somar e colocar os municípios no Brasil que são prioritários para o nosso partido e termos a contrapartida deles em termos de dizer quais são as prioridades de cada um e fazermos essa composição. André, qual a expectativa do presidente nacional da sigla no trabalho do senador Cid Gomes à frente aqui do partido, mesmo que seja nesse momento? Não, o senador Cid, como eu sempre tenho repetido, foi o maior governador que o Ceará já teve, conhece bem o estado do Ceará. Nós estamos saindo de um momento muito difícil do nosso partido e o momento agora é de pacificar. As nossas prioridades é continuar fazendo o PDT o maior partido do estado do Ceará e reelegermos o prefeito Sarto. Fica um pouco mais difícil pacificar com esse conflito entre o prefeito Sarto e o Evandro? Como? Fica um pouco mais difícil pacificar o partido nesse conflito entre o prefeito Sarto e o Evandro? Bem, o conflito, se existir, é só de um lado, porque o PDT nacional já deliberou que em Fortaleza o nosso candidato é o Sarto. Será a base do governo, o PDT, a partir desse momento? Não, nós vamos dialogar. Na conversa que nós tivemos com o senador Cid, é estarmos abertos para o diálogo com o governador Elmano, evidentemente também trabalhando a governança de Fortaleza. Eu tenho dito, Figueiredo, que Cid Gomes foi a maior liderança para a construção de partidos. Inclusive o PDT ainda é um dos maiores partidos do Ceará. É esse o trabalho maior que vai fazer, então agora o presidente Cid, para estruturar para 24 ter maiores números, maiores lideranças juntos, aqueles que estiverem longe de se aproximar e ter como concorrer pelo PDT? Claro, o senador Cid, como eu disse, conhece os 184 municípios. Nós não temos pretensão de sermos hegemônicos, mas temos sim a meta de sermos o maior partido, como já somos. Então, a ideia é barrarmos qualquer tentativa de cooptação dos nossos prefeitos. O senador Cid Gomes sabe fazer isso muito bem. E esse diálogo tem que ser construído com o governo? Não necessariamente, mas certo que nós faremos isso com o governador Elmano sem nenhum problema de dialogarmos, até porque nós somos base do governo federal. Nós não ajudamos o governador Elmano a ser eleito, mas temos uma compreensão de que vários parlamentares já se sentem base do governo Elmano. Então temos que compreender as diferenças e, consequentemente, respeitar também aqueles que não têm nenhum conforto e se sentir base. Presidente, o Cid vai cuidar da campanha no interior, esses meses, ele já adiantou aí que deve conversar com os partidos. Queria entender nos próximos meses também como o senhor deve conduzir a situação de Fortaleza para as eleições do próximo ano, como é que vai ser isso e o que foi discutido na reunião. Não, a situação de Fortaleza já está bem definida, Nós temos um diretório eleito, que tem como presidente o ex-prefeito Roberto Cláudio, e a nível nacional, inclusive, já conversamos isso, que o Sarto é nosso candidato à reeleição. Então, e Fortaleza é a principal cidade que o PDT administra no Brasil. Então não podemos, digamos assim, ficar perdendo tempo com outras alternativas, porque o Sarto é o nosso candidato à reeleição. Aí, no caso, são dois diferenciais. Você tem um grande líder, um grande comandante no interior e também a capacidade de articulação, conhecimento de trabalho de Roberto Cláudio? Sem dúvida. Eu acho que a gente tá aí para tentar pegar o melhor de cada filiado ao partido. Sem dúvida alguma, o Cid conhece muito bem todos os 184 municípios do Ceará. Ele vai ter a responsabilidade, junto com outros companheiros e companheiras, de organizar diferentes regiões para que nós possamos atingir essa meta de eleger um grande número de prefeitos e vereadores. Ao mesmo tempo, o ex-prefeito Roberto Cláudio está tendo essa meta, juntamente com o prefeito Sarto e juntamente com os nossos vereadores de Fortaleza e os nossos pré-candidatos, para que possamos também ter essa reeleição, digamos assim, como meta principal, que inclusive é uma das metas principais do PDT nacional. Presidente, o senhor falou aí dessa possibilidade de federação com o PSB, que ainda estão conversando. Aqui o partido está se reestruturando no Ceará. Queria entender se essa pode ser uma aliança, para o próximo ano. Como é que estão
as tratativas com o partido, enfim? Bem, eu tenho conversado com o presidente nacional do PSB, o Carlos Siqueira, com o presidente estadual, que é o ex-deputado Denis Bezerra, né, na perspectiva de que nós possamos construir caminhos onde o PSB aponte aonde é prioridade, por exemplo, Recife, é prioridade para o PSB reeleger o prefeito João Campos? Claro, então o PDT vai estar lado a lado. Em Fortaleza, é prioridade reeleger o prefeito Sarto? Sim, então esperamos que o PSB esteja lado a lado, que isso vai ser, digamos assim, um caminho para que possamos, em 2026, virarmos uma federação, PDT, PSB e outras forças que queiram conosco compor. Presidente, o senador Cid disse há pouco na entrada que não necessariamente o candidato em Fortaleza é o prefeito Sarto. O senhor vê, há um ruído entre a diretória nacional e a diretória estadual? Não, o candidato, inclusive, dito pelo... Só não será o Sarto se ele não quiser. O candidato será o prefeito Sarto, o candidato à reeleição. Só não será se ele quiser, se ele não quiser. Então, quanto a isso, é pacificado. Né? Isso é uma questão que não envolve apenas o município de Fortaleza nem o estado do Ceará. Envolve uma prioridade nacional. O prefeito Sarto será o nosso candidato à reeleição. O novo diretório estadual não pensar nessa maneira? Apenas eu pedi licença e o senador Cid assumiu até o final do ano a presidência. O diretório continuou o mesmo. Sim, aqui não é um regime ditatorial. É um regime onde um partido político tem suas instâncias de deliberação. E municípios acima de 200 mil habitantes, quem define é a direção nacional do partido. Ouvindo, evidentemente, o município. Também pode ser um nome que venha aí no próximo ano, caso o senhor mesmo falou, se o Sarto não quiser, como é que o senhor vê isso? Não, eu não vejo essa hipótese, eu vejo que o Sarto quer. Então eu apenas disse isso como figura de linguagem, porque o Sarto quer, está fazendo uma administração onde a comunicação precisa ser melhor apresentada para a população de Fortaleza. A gente às vezes está acostumado a ver o ambiente onde nós residimos e não vemos a dimensão territorial que tem Fortaleza, é a quarta capital do Brasil. Então o Sarto tem feito obras que digamos assim, atingem hoje todos os bairros de Fortaleza. O investimento, só para a gente ter um parâmetro, em educação, por exemplo, educação pública, o município de Fortaleza está investindo daqui para frente 358 milhões de reais. O governo federal anunciou há pouco tempo um investimento em recuperação de escolas de 250 milhões de reais para todo o Brasil. Olha a diferença, né? Então o Sarto tem tido as prioridades, geração de emprego, educação, está para anunciar um pacote muito grande de investimentos em saúde. Então, eu tenho certeza que o Sarto, aos poucos, vai ter o reconhecimento da população de Fortaleza e será o nosso candidato à reeleição. Presidente, só mais uma. O senhor deve voltar ano que vem, né? Chapa única. Tem a previsão do senador Cid ser o seu vice novamente? Já tem algum diálogo? O Cid, com certeza, vai compor a chapa conosco. Creio eu que teremos a honra de tê-lo como primeiro vice-presidente mais uma vez, sem dúvida alguma. Boa noite, senhor. O planejamento, só que vocês conversaram hoje da reunião, porque teve a posse, né? Nós não tratamos nada de posse, isso, aquilo, outro. Foi uma reunião de trabalho, onde organizamos o PDT em duas frentes. Uma para dialogar com os outros partidos e outra para construirmos, digamos assim, por regiões do Estado, onde teremos, digamos, um raio-x de todo o Estado do Ceará, dando responsabilidades para cada um que foi designado. Então, cada